Na jornada dupla do Amazonas em Santa Catarina, a primeira parada é no gigantão das avenidas em Itajaí, para enfrentar o Brusque e tentar seguir invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora para mais um vídeo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Lucas Queiroz na área, tô aqui para trazer as informações do jogo desta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, entre Brusque e Amazonas, jogo válido aí pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Falta pouco para terminar essa primeira temporada da Onça Pintada na segundona. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre como vem as equipes, arbitragem, escalações, tudo, o momento aí dos times. Você acompanha aqui na Esporte Manaus TV. Já faço convite para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Estamos perto de bater a marca aí de 12 mil inscritos. Agradecer a você que já nos acompanha aqui também. Lembrando que estamos fazendo aqui o pré-jogo de todas as partidas do Amazonas nessa Série B. Então a gente não deixou passar nada aqui, né, ao longo dessas 27 rodadas aí que a Onça Pintada disputou. Como eu falava, o jogo vai ser disputado no estádio Ercílio Luz, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. A partida começa às 8h30 da noite, no horário aqui de Manaus, às 21h30 no horário de Brasília. Brusque e Amazonas, que recentemente tem protagonizado aí alguns confrontos decisivos e cheios aí de boas histórias, né? Começando lá pela Série C de 2023, quando a Onça Pintada foi campeã sobre o Brusque, campeã brasileira da Série C, o primeiro título brasileiro da história do futebol amazonense. A Onça Pintada retornando aí ao estado, onde foi campeão brasileira em 2023, em cima do próprio Brusque. Já no primeiro turno, o Amazonas venceu por 2-1, com gols aí do Sassá e do Jô, né? O Jô que já não está mais no elenco hoje, mas o Sassá, naquela oportunidade, marcou um golaço de bicicleta que a gente vai rever agora porque foi bonito demais. Enio é habilidoso, ele não tem medo. Olha só o passe, Fabiano vai fazer o cruzamento, bora ver quem chega por ali, o Tavares por... Olha só o Sassá, golaço! 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 Gol! Antes da gente partir para as informações das equipes, eu lembro que esse vídeo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet da Série B do Campeonato Brasileiro, que tá de cara nova. E aqui na Esporte Manaus TV você tá conferindo as odds do jogo entre Brusque e Amazonas para você deixar a sua profetizada e quem sabe levar uma graninha extra para casa. As odds estão super interessantes, você confere essas e muito mais lá na Bet Nacional, você apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no cantinho da sua tela, você se inscreve por meio do nosso link exclusivo, dá aquela força pra gente também, profetiza com o link da sorte. Isso aí galera, Esporte Manaus e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet da Série B. Vamos começar falando então sobre a Onça Pintada, como é que vem o Amazonas para essa partida contra o Brusque. O Amazonas que vem em um grande momento na Série B, é dono da maior invencibilidade da competição no momento, uma das maiores, somando aí as 4 divisões nacionais. O Amazonas vem de uma vitória importantíssima sobre o Operário por 2-1. Nos últimos minutos ali o Matheus Serafim marcou o gol que deu a vitória para o Amazonas, fez com que a equipe aí conseguisse se manter entre os primeiros colocados. O Amazonas está na 9ª posição na tabela de classificação com 39 pontos, muito perto aí de chegar aquele número mágico, né? Aquele objetivo inicial do Amazonas, que é se manter na primeira divisão, aquele número mágico de 45 pontos. O Amazonas já tem 39, então está muito perto de se garantir na Série B do ano que vem pelo menos, mas ainda segue a 4 pontos do G4, lembrando que o Amazonas tem um jogo a menos, a partida contra o Goiás, lá do primeiro turno, que ainda não foi disputado, mas o Amazonas ali tá no páreo, né, tá? A gente pode dizer que tá sonhando com o G4 para quem sabe subir para a primeira divisão. Eu falava da invencibilidade do Amazonas, já são 7 jogos consecutivos sem saber o que é derrota. O Amazonas vem numa pegada muito boa e, como eu falei, venceu o Operário por 2-1, que era o adversário direto, as equipes estavam coladas na tabela e a Onça Pintada conseguiu aí se firmar na primeira página da tabela de classificação. Trazendo informações sobre o time, não tem muitas mudanças, né, até porque tem um intervalo curto entre as partidas. A principal novidade aí para esse jogo era o retorno do volante Eric Varão, que estava suspenso, pelo 3º cartão amarelo, não participou da vitória sobre o Operário. Ele volta para essa partida e deve compor ali o time titular ao lado do Cauã Barros. Quem voltou a treinar essa semana foi o atacante Luan Silva, que é o artilheiro do Amazonas na Série B com 5 gols. Ele estava de fora das últimas 2 partidas por suspensão e também por conta de um estiramento na coxa direita. Ele se recuperou, treinou aí junto com os demais colegas no último trabalho do Amazonas aqui, antes de partir para o solo catarinense, mas até então a gente não tem informação se o Luan foi relacionado ou não para essa partida. No entanto,
ele se recuperou e vai ficar à disposição aí do técnico Rafael Lacerda, mas não temos a informação se ele acompanhou a equipe aí até Santa Catarina por conta desse intervalo curto também do retorno aos gramados. Na ausência do Luan Silva do time titular, quem esteve ocupando a camisa 9, ou melhor, a camisa 99 do Amazonas, foi o atacante Sassá. Ele que voltou a marcar, abriu os caminhos aí da vitória sobre o Operário na última rodada, tá tentando retomar essa confiança, essa boa sequência, já eram quase 2 meses sem saber o que é fazer gol. E o Sassá falou um pouquinho sobre esse reencontro com o Brusque, a gente falou dos momentos recentes entre Brusque e Amazonas, e o Sassá foi protagonista nos 2 últimos, Primeiro marcou o gol que deu o título brasileiro do Amazonas em 2023, no 2-1 sobre o Brusque em Santa Catarina, e no primeiro turno marcou aquele golaço de bicicleta que a gente reviu. Então, enfrentar o Brusque pro Sassá sempre é motivo de alegria, e ele falou um pouquinho aí sobre o que ele espera dessa partida e do retorno aí do time aurinegro a Santa Catarina. Cara, vai ser um jogo muito bom, um jogo bom de jogar, que o time do Brusque é um time que joga, o nosso time também. Espero que a gente tenha a mesma sorte do ano passado, desse ano, lá contra o Brusque, que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo. Sem fugir da característica e do time base que vem atuando nas últimas partidas, a gente espera que o Amazonas possa ir a campo com essa equipe que você já está vendo aí na sua tela, com o Marcão no gol, Ezequiel na lateral direita, Alvarinho, Miranda e Fabiano. No meio a gente pode ter aí o Cauã Barros, o Eric Varão e o Diego Torres, e lá na frente, Enio, Matheus Serafim e o Sassá no comando de ataque. Sem grandes mudanças, esse deve ser o Amazonas para enfrentar o Brusque lá em Santa Catarina. Então, galera, vamos falar como é que vem o Brusque aí para essa partida contra o Amazonas. O Brusque que tá numa luta ali muito complicada contra o rebaixamento. O Brusque que subiu junto com o Amazonas, A gente contou toda a história aí das equipes que fizeram a final da Série C do ano passado, mas o Brusque tá numa situação diferente do Amazonas. Tá lá em 19º, com 26 pontos, tentando escapar da zona de rebaixamento para permanecer na Série B. Tanto que recentemente teve uma troca de comando, Saiu o Luizinho Vieira, que foi campeão comandando o Amazonas contra o Brusque, ele estava no comando lá do time catarinense, ele foi demitido depois de uma derrota para o Santos, e veio o Marcelo Cabo, que também é um treinador bastante experiente, conhece muito bem também a disputa da Série B. Marcelo Cabo, que já vai para o seu 3º jogo à frente da equipe catarinense, O Marcelo estreou vencendo o Vila Nova por 3-1, Vila Nova que está brigando por G4, então é para se manter atento aí do Brusque jogando em casa. E na última rodada a equipe quadricolor perdeu por 1-0 para o líder Novo Horizontino, então o Brusque tentando se reerguer jogando lá no estádio Ercílio Luz. Além de toda essa briga contra o rebaixamento, o Brusque também conta com um departamento médico cheio, são pelo menos 6 jogadores que estão ali no departamento médico e não devem estar à disposição para o jogo com o Amazonas, São eles o Maurício, o Everton Alemão, o Alex Juan, Gemerson, Luiz Henrique e o Neto. A gente tem também a dúvida quanto ao volante Marcos Serrato, que estava lesionado nas últimas partidas, mas ele já passou por um processo de transição nos últimos dias e ainda não se sabe se ele vai ser relacionado para essa partida ou não, mas é um jogador importante que vinha sendo titular até se lesionar na derrota para o Santos. Por outro lado, os laterais Cristóvão e Marcelo se recuperaram de lesões e vão estar à disposição do Marcelo Cabo para esse jogo. Para enfrentar o Amazonas, o Brusque deve ter uma base parecida da equipe, que acabou derrotada para o Novo Horizontino, você já está vendo na sua tela, com o Matheus Nogueira no gol, Rony na lateral direita, Jansson e o Wallace formando a dupla de zaga e o Torres na lateral esquerda. No meio campo a gente deve ter o Rodolfo Potiguar, o Paulinho, que passou inclusive recentemente pelo Manauara, Paulinho Mocelin e o Dentinho fechando o meio campo. Não é o Dentinho do Amazonas, é o Dentinho do Brusque. E lá na frente o Diego Matias e o Guilherme Queiroz fazendo essa dupla de ataque. Esse deve ser o time do professor Marcelo Cabo. Informações sobre as equipes passadas, vamos falar agora quem que comanda no apito a partida entre Brusque e Amazonas, que vai ser aí dirigida pelo Diógenes José Padovani de Andrade, que ele é lá do Espírito Santo. Você está vendo o restante da sua equipe aí na sua tela. O árbitro de vídeo vai ser o Douglas Schwember da Silva, lá do Rio Grande do Sul. O jogo dessa segunda-feira entre Brusque e Amazonas, você vai ter algumas opções para você assistir essa partida. Primeiro, aí falando da TV Encontro das Águas, que é a TV Brasil a nível nacional. Encontro das Águas aqui no estado do Amazonas, você confere essa partida na TV aberta. Você também pode conferir na TV fechada e no streaming por meio dos canais Premiere e aqui no YouTube de graça no canal Gol. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Agradeço a todos que já se inscreveram aqui no canal, você que deixou seu like também, você que ainda não fez toda essa situação
notificação, nos ajude aí, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que a gente tem aqui Melhores Momentos, um programa semanal, tem um Central do Fora para falar do Amazonas toda segunda-feira, nesse caso na terça-feira, então já convido você a debater com a gente o jogo do Amazonas na terça-feira a partir das 19 horas. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais e as notícias do futebol amazonense, do esporte amazonense em geral, você acompanha no portal esportemanaus.com.br. A gente se vê em breve, até logo, um abraço!